Daniel, eu sou professor de inglês e hoje a gente vai corrigir a prova do mapa, né, agora de dezembro de 2017. O texto, né, ele falava sobre um check-up físico da carne antes dela ser enviada. E tem três pontos principais no texto aqui, né? O check-up sensorial, né, fala do cheiro, da cor, da consistência da carne, né? O segundo tópico desse texto é alguns testes como cortar a carne, cozinhar ou assar a carne, né? E a terceira tem a ver com as marcas, carimbo, rótulo, né? Mais uma questão de papelada mesmo. A primeira questão dessa prova, né, de inglês é a questão número 11. E ela pergunta, né, por que, de acordo com o texto, por que esse check-up físico da carne deve ser feito, né? A questão correta é a letra A. Então ela fala para ver, né, a papelada, se a papelada e o produto estão em ordem, né? Por que não é a letra B? A letra B fala que é para garantir que não tem nenhum item ilegal, né, sendo enviado. Isso não tem no texto em momento nenhum. A letra C fala que é para ter certeza que todos os produtos são da mesma cor, né? Não tem como. A letra D é para verificar o número de itens, né? Se vai ser 10 ou menos itens. Isso é uma recomendação dentro do texto, mas isso não é o objetivo, né, do check-up da carne. E a letra E é para decidir quantos itens devem ser inspecionados, né? De novo, é um tema do texto, mas o porquê do check-up ser feito não tem nada a ver com o número de itens, é mais uma coisa de qualidade, tá bom? Vamos dar uma olhada então na questão número 12, é uma questão mais de gramática, tá? Então, a dica aqui é, se você estudou aquela história de sufixo, formação de palavras, né, você teve mais chance de acertar, tá? Na questão 12, a resposta certa também é a letra A, né? Então, vamos lá para o enunciado da questão 12. A questão 12 fala, né, dos verbos terminados em ing que estão no texto: chopping, burning, thawing, cooking and baking, né? Ou seja, todos terminam com ing, né? Eles estão com ing para mostrar o quê, né? Então, como eu disse, a questão A é a correta. Por quê, né? Todas essas palavras terminadas em ing, né, elas se tornaram substantivos com isso, né? Então eles estão falando aqui do que? Do corte, do cozimento da carne, né? O corte, o cozimento, tudo isso são substantivos, né? Então a gente consegue fazer algumas palavras se tornarem substantivos colocando simplesmente o ing no final delas, né? Por que não é a letra B? Vamos ver aqui. Para falar que as ações estão acontecendo agora, né? Isso é o que a gente chama de simple present. É quando um verbo, né, tá terminado em ing. E aí ele está falando de uma ação que está acontecendo naquele momento, né? Não é isso o caso do texto, não, tá? A letra C, para falar que as ações vão acontecer no futuro. A gente também usa, né, o verbo terminado em ing para falar de ações no futuro próximo, mas também não é o caso do texto. A letra D é para falar, para transformar essas palavras em adjetivos, né? Não é isso, essas palavras não são adjetivos, tá? E a letra E fala do present participle, né? Que é quando a gente tem um verbo terminado em ing e ele está junto a outro verbo na frase, né? Que não é o caso dessa questão também, tá? A gente tem palavras sozinhas terminadas em ing, são substantivos. Então, a opção correta é a letra A. Na questão 13, então, a questão 13 é para achar, na verdade, a opção que estava incorreta, né? Então, ele fala, quais dessas partes aqui do check-up não fazem parte, né? Qual dessas opções não fazem parte do check-up físico descrito lá no texto, tá? Da questão 13, a opção correta
é a opção B, tá? Ela fala de pagar de taxas de importação, né? Não tem nada disso no texto, tá? Vamos ver por que a A está certa. Na A ele fala para detectar o odor do produto, né? E isso está dentro de um daqueles 3 tópicos lá. A letra C é para olhar o número, né, oficial dado pelo veterinário. A gente viu que fala sobre isso também, sobre papelada, né? A letra D é para verificar os rótulos, né, se estão corretos também. Isso também está lá no texto, né? E a letra E é mudar a temperatura do produto, né? Isso também está certo. Tem uma parte lá que eles falam que é para cozinhar, assar a carne. Então, isso vai fazer com que a temperatura mude, né? Então, a questão 13, né, a opção correta é a letra B. A questão 14, então, assim como a questão 13, né, é para achar a opção que está incorreta, né? Então, ele fala o seguinte, né, qual das afirmativas é falsa? A opção correta, né, a que a gente tem que marcar, no caso da questão 14, né, é a letra C, né, que ele fala que é possível checar somente uma amostra, né, e a gente vai ver no texto que tem que o caso é outro, né. Então vamos ver aqui as outras questões. A letra A fala que é possível checar mais do que 10 amostras, né? Isso está no texto, ele fala que em alguns casos, se for necessário, pode passar de 10, né, as amostras. Na letra B, fala que pelo menos uma a cada 100 amostras tem que ser checadas, né? Isso dá 1%, e é o requisito mínimo que eles estão colocando aqui no texto, né? A letra C, como eu disse, é a que a gente deve marcar, né? A letra D fala que normalmente não é necessário, né, checar toda a quantidade, tudo que vai ser enviado, né? Isso é lógico, não seria prático isso também, né? E a letra E fala que é possível, né, checar também mais de 1% do envio, né? Isso também a gente viu que pode acontecer, né? Então, na questão 14, a letra que a gente deve marcar, ou seja, a opção que está incorreta, é a letra C. A questão que eu vou corrigir com vocês é a de número 15, né? A dica para essa questão é a seguinte: vocês têm que conhecer o significado daquelas palavras que podem mudar o sentido do texto, né? Podem ser conjunções, no caso aqui a maioria dessas palavras são conjunções, tá? Então eles falam o seguinte no enunciado da 15. However, né? Na frase final, ela pode ser substituída, né, por quais palavras sem afetar o sentido ou estrutura. Ou seja, qual palavra, né, ou quais palavras têm o mesmo sentido que however, né, e que não vão mudar o sentido do texto nem a estrutura do texto, tá? Então, however, a gente tem que parar para pensar qual que é o significado dessa palavra, né? However, tem um sentido de contradição, né? Ele é como se fosse o nosso porém, né? Então, eu já digo para vocês que na questão número 15, a opção certa é a letra E, tá? A letra E tem duas opções aqui, o but e o nevertheless, né? But e nevertheless tem o mesmo sentido, tem um sentido de contradição, tá? But é o nosso mas, né? Uma palavra muito comum. Então, mas, porém, né? São duas palavras que têm o mesmo sentido. Por que não é a letra A? Na letra A a gente tem as palavras despite e although, né? As duas palavras têm a ideia de contraste, tá? A letra B
tem duas palavras também, in order to, que é uma expressão na verdade, e for, né? Aqui a gente tem ideia de propósito, né? Para que a gente está fazendo alguma coisa? A letra C, thus e therefore, a gente está falando de resultado, né? A letra D, unless e if, a gente tem uma ideia de condição, né? O if é o se. Então, se alguma coisa acontecer, se você fizer alguma coisa, outra coisa pode acontecer, né? Então, de novo, na questão 15, a opção correta é a letra E. Um abraço para vocês e boa sorte.